Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Fala pessoal, como vocês estão? Chegamos ao término da nossa disciplina. Hoje teremos a nossa quarta e última aula de econometria. Econometria é uma disciplina que integra todas as outras da matriz curricular na formação do economista. Então espero que você possa aproveitar tudo que estudamos até aqui. O relaxamento das hipóteses do modelo clássico, as regressões usando variáveis categóricas, que foram os modelos MPL, modelo Logit, Probit e Tobit. Também dados em painel, pela metodologia POUS, efeito fixo e efeito aleatório. E hoje nós vamos apresentar modelos de equações simultâneas e também modelos de séries temporais. Semana passada saiu uma reportagem de uma pesquisa e modelagem realizada nos Estados Unidos, em que um instituto de pesquisa apontou que até 4 de agosto de 2020 o Brasil supera 80 mil óbitos. Então nós vamos fazer uma regressão hoje para o Brasil, considerando dados da Covid-19, e vamos confrontar o nosso modelo com os resultados desse modelo estimado nos Estados Unidos. Também em séries temporais estaremos fazendo previsão para a taxa de câmbio. A partir de uma série histórica de janeiro de 2000 a abril de 2020, nós vamos usar o modelo ARIMA, em que os dados falam por si, e vamos projetar a taxa de câmbio considerando esta modelagem de série temporal para dezembro de 2021. Espero que vocês possam curtir os conteúdos da aula de hoje. Fiquem bem e vamos lá. Vamos iniciar a nossa quarta e última aula da disciplina Econometria, curso de Ciências Econômicas da Unicesumar. Na aula de hoje nós vamos estudar equações simultâneas e modelos de séries temporais. Reflexão da nossa aula, muito atual. Albert Einstein disse em certa ocasião: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperar resultados diferentes. Então, para a obtenção de resultados exponenciais, para lograr êxito em todas as áreas das nossas vidas, é necessário sair da zona de conforto, inovar, diferenciar e ir para o campo de batalha. Então fica aí para a nossa reflexão, principalmente nesses momentos difíceis que estamos enfrentando em razão da Covid-19, a taxa de desemprego aumentando assustadoramente. Então, nesse cenário nada promissor, o desenvolvimento de novas habilidades e aptidões certamente serão bem-vindos. Os objetivos da aula de hoje: o primeiro deles, apresentar os modelos de equações simultâneas e séries temporais. O segundo, realizar aplicações com o software Stata. Então, no Stata, nós vamos fazer regressões considerando mínimos quadrados em 2 estágios, mínimos quadrados em 3 estágios, que são modelagens para equações simultâneas. Vamos realizar regressão para modelo VAR e também para modelos ARIMA. Com modelos ARIMA, vamos fazer previsões para o número de óbitos pela Covid-19 no Brasil e também projeções para a taxa de câmbio comercial brasileira. Então, considerando séries temporais, o modelo VAR, o modelo ARIMA para a taxa de câmbio, o modelo ARIMA para a previsão do número de óbitos pela Covid-19 no Brasil. Eu
separei a listagem de arquivos, de materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje. Então, um arquivo de dados do Stata com a taxa de câmbio, informações de janeiro de 2000 a abril de 2020 para o Brasil, dados mensais, dados da Covid-19, dados mensais para o Brasil, de janeiro a maio de 2020. Eu construí também uma rotina no editor do file do Stata para facilitar a minha e a tua vida. E no final, os resultados da modelagem ARIMA, o modelo autorregressivo integrado de média móvel. Nós vamos construir a nossa calculadora em Excel para previsões, considerando o número de casos novos. E vocês vão perceber que ao comparar com mínimos quadrados ordinários com dados em painel, seja o modelo POS, modelo com efeito fixo, modelo com efeito aleatório, o modelo de séries temporais que vamos estimar hoje, ele tem o melhor ajuste aos dados observados e ele consegue valores mais próximos dos valores verdadeiros. Bom, antes de avançar para as séries temporais, eu gostaria de falar um pouquinho novamente sobre mínimos quadrados ordinários ou estudos de corte transversal e dados em painel, que seriam estudos longitudinais. É importante que você consiga registrar no seu disco rígido a diferença entre os dois tipos de modelagens. Estudos transversais, que são aqueles que analisam um ponto específico num dado momento. Eles descrevem uma espécie de fotografia dos dados, não se incomodando com o que aconteceu antes ou depois do estudo. Na sequência eu mostro um diagrama que vai facilitar o entendimento do que eu estou falando. Os estudos longitudinais analisam a amostra ao longo de um período de tempo no futuro ou no passado. No estudo longitudinal deve-se observar a mesma variável por várias vezes. Esse diagrama a seguir, ele vai facilitar o entendimento de estudo com corte transversal e estudos longitudinais. Então, primeiro vamos identificar o eixo vertical, idade no momento do teste, então de 0 a 60 anos. No eixo horizontal, nós temos ano de realização do teste, de 2000 a 2055. O corte transversal, então você vai analisar várias unidades, então neste exemplo aqui várias pessoas, para o mesmo período de tempo. Então no ano 2005, você tem uma adolescente, você tem uma pessoa com meia idade e alguém na melhor idade. Então são pessoas de idades variadas estudadas simultaneamente no ano de 2005. Então aqui você tem o corte transversal, ok? Estudos longitudinais, então você vai analisar a mesma unidade de análise. Então aqui você tem um adolescente, a adolescente se tornou uma pessoa adulta e a adolescente se tornou uma pessoa na melhor idade. Então de 2005 até quase 2055, no estudo longitudinal, você faz a análise da mesma pessoa ao longo do tempo. Então, mesmas pessoas estudaram durante um período de tempo. Este é o desenho longitudinal, tá certo? Então, é importante você diferenciar o corte transversal do estudo longitudinal para entender as equações simultâneas e os modelos de série temporais que nós vamos analisar na aula de hoje. Bom, equações simultâneas, dá um exemplo aqui, um modelo de oferta e demanda da microeconomia. Você tem a função demanda, a função oferta e a condição de equilíbrio. A quantidade demandada no período T é igual à quantidade ofertada no período T. Então, diferentemente de modelos de uma única equação que estávamos realizando até agora, nos modelos de equações simultâneas não podemos deixar de estimar os parâmetros de uma equação que chamamos identificada sem levar em conta as informações proporcionadas pelas demais equações do sistema. Então, para estimar uma função demanda,
eu tenho que levar em conta a função oferta e a condição de equilíbrio, por exemplo. Um conceito-chave para equações simultâneas é o conceito de simultaneidade. Uma ou mais variáveis explicativas são determinadas conjuntamente com a variável dependente. Desta maneira, existe dependência entre variáveis explicativas e o termo de erro aleatório. Quando há simultaneidade, o método dos mínimos quadrados gera estimadores viesados e inconsistentes. Então, o MQO deixa de ser o melhor estimador linear não viesado. Para fazermos a identificação da nossa equação, nós temos a condição de ordem e a condição de posto. São dois conceitos matemáticos. Em uma situação de condição de ordem, um modelo com m equações simultâneas, para que uma equação seja identificada, o número de variáveis exógenas excluídas da equação de interesse não deve ser menor que o número de variáveis endógenas incluídas nesta equação menos 1. É o que está aqui matematicamente na cor azul nesta inequação, em que K maiúsculo menos K minúsculo maior ou igual M menos 1. Então a fórmula matemática é o que está descrito para vocês aqui nesta explicação para a condição de ordem. Bom, pessoal, daquela equação anterior, nós derivamos estas três outras. Então, uma equação subidentificada, considerando a condição de ordem, equação exatamente identificada, considerando a condição de ordem, e a equação super ou sobreidentificada, considerando a condição de ordem. Então, são três questionamentos que eu faço e coloco as respostas que te ajudam a entender os modelos de equações simultâneas. Então, para os métodos de identificação da nossa equação, a primeira pergunta: a condição de ordem pode ser considerada a condição necessária e suficiente para a identificação da equação simultânea? Não. A condição de ordem ela é necessária para a identificação da equação, mas não é suficiente. Segunda questão: a condição de posto, que é um outro conceito matemático, é uma condição tanto necessária quanto suficiente para a identificação? Sim. Se a condição de posto é satisfeita, a condição de ordem também é, embora o inverso não seja verdadeiro. E a nossa terceira questão: primeiro nós temos uma afirmação e depois o questionamento. Se a equação de interesse estiver sobre ou superidentificada, então o método dos mínimos quadrados indiretos gera resultados inconsistentes. É a afirmação. Nesse ponto, qual método alternativo deverá ser utilizado? Então nós podemos utilizar o método dos mínimos quadrados em 2 estágios ou o método de mínimos quadrados em 3 estágios. Com Stata nós vamos fazer estimações utilizando esses dois métodos. E as séries temporais, que é a segunda parte da nossa aula, é um conjunto de métodos utilizados para fazer previsões. E quando buscamos fazer previsões, precisamos de séries bem comportadas. Então, o estudo de série temporal, nós levamos em conta o efeito do tempo passado impactando o tempo futuro. Então, para encontrarmos uma série temporal com bom comportamento, nós buscamos a estacionariedade fraca, que tem 3 características. Primeiro, a série precisa oscilar em torno de uma média constante. Segundo, a influência do passado depende apenas do número de defasagens. T-1, T-2, T-N. Terceiro, a oscilação ela é controlada. Então, havendo a estacionariedade, o passado vai influenciar o futuro e por isso dá para fazer previsões e teremos estatísticas e bons estimadores. Importante destacar, primeiro, a função de autocorrelação ela marca a influência do passado. Segundo, a função de autocorrelação nos diz quanto o passado influencia o presente. Terceiro, a função autocorrelação pode ser representada graficamente. A representação gráfica nós chamamos de correlograma. Uma outra consideração em relação às séries temporais
é que nas séries estacionárias as autocorrelações declinam rapidamente e teremos termos de erros especiais que chamamos de ruídos brancos. Então nós buscamos resíduos após a estimação pelos métodos de séries temporais, buscamos um resíduo chamado ruído branco, que é uma série de tempo especial com média constante, variância constante, e as funções de autocorrelação dependem apenas do número de defasagens. Dito de outra forma, o ruído branco ele é especial porque as funções de autocorrelação são sempre nulas. Em séries temporais, ainda levando em conta a autocorrelação, é importante realizar uma análise da autocorrelação de uma série para entender principalmente sua aleatoriedade. Então, os dados precisam ser aleatórios para que possamos ter bons estimadores. A autocorrelação é simplesmente a correlação entre uma série e ela mesma defasada. Ou seja, é a correlação entre os valores da série em um determinado período de tempo e os valores da mesma série em outro momento. Então vamos tentar exemplificar a autocorrelação. Um exemplo simples é tomarmos valores de venda de uma loja entre fevereiro e dezembro de um ano e calcular a correlação desses valores com os valores de vendas da mesma loja, considerando agora a defasagem. Então vou fazer a defasagem de um período. Então eu vou comparar fevereiro a dezembro com janeiro a novembro. É o que está ali destacado em vermelho. A autocorrelação é simplesmente a correlação entre uma série e ela mesma defasada. Aqui eu estou comparando o período T, fevereiro a dezembro, com o período T-1, que é janeiro a novembro. Seguindo com este exemplo, essa é uma autocorrelação de defasagem igual a 1. Para a defasagem com 2 períodos, bastaria pular 2 meses. Quando a série for aleatória, observaremos autocorrelações próximas de 0. No entanto, quando temos uma tendência ou uma sazonalidade, observamos uma tendência de queda ou picos positivos nos valores. Então, graficamente, nós vamos olhar o correlograma para identificar, portanto, as tendências, as sazonalidades e se a série ela tem uma autocorrelação próxima de 0. Para isso, nós vamos gerar as funções de autocorrelação e as funções de autocorrelação parciais. Isso para verificar, pela função, a influência do passado. Primeiro exemplo, então você tem na linha vertical a função de autocorrelação e na linha horizontal você tem as defasagens, ok? Bom, no gráfico ao lado, como eu já falei, o eixo vertical ele vai indicar autocorrelação e o eixo horizontal a defasagem. E aí você tem uma linha tracejada na cor azul, então é o limite inferior e o limite superior. Então o gráfico com a função de autocorrelação, se os valores observados estiverem entre essa linha azul tracejada, o limite superior e o limite inferior dela, nós podemos dizer que a autocorrelação é igual a 0, indicando que a série é aleatória, conforme esperado. Que é aquela ideia, como já verificamos anteriormente, que é buscar autocorrelações próximas de 0. Nós temos ainda um segundo exemplo, em que a série contém dados trimestrais para a produção de cerveja, iniciando no ano de 1992. Para cada linha, você terá o valor de um trimestre. Então, cada linha aqui representa um trimestre. Então, 1, 2, 3. No quarto trimestre de 1992, nós verificamos um valor sazonal. Esse valor sazonal, perceba que é o valor mais alto da série temporal. E depois, a cada trimestre, esse valor vai diminuindo com o passar do tempo. Então aqui você tem
uma série temporal sazonal em que os valores observados ultrapassam o limite da linha tracejada, tanto o limite inferior como o limite superior na nossa função de autocorrelação. Então aqui você tem um exemplo de uma série que é uma série que tem sazonalidade trimestral. Um terceiro exemplo para a função de autocorrelação, então novamente, perceba que os valores ultrapassam o limite superior da nossa função de autocorrelação. Então podemos ver que o maior valor está em 12 defasagens. Então se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então este valor é um valor mais alto e que mostra também um comportamento de sazonalidade. Depois você tem, a partir de 12 defasagens, um segundo valor alto, mas menor que o pico, e a cada 12 meses perceba que há um declínio, ok? Então os picos são causados pela sazonalidade, enquanto que o comportamento decrescente dos valores de autocorrelação ocorre por conta de uma tendência nas vendas. Então está aí a demonstração de uma função de autocorrelação próxima de zero, em que os dados observados ficam dentro do limite inferior e superior da função de autocorrelação, e depois nós tivemos dois exemplos de sazonalidade. Importante destacar, o correlograma também é utilizado, e talvez com maior relevância, para analisar os resíduos de um modelo. Quando você faz, por exemplo, uma projeção do preço de uma ação, o correlograma do resíduo desse modelo deve estar contido no tracejado azul, ou seja, os resíduos não podem ter autocorrelação. Então nós buscamos também uma função de autocorrelação que tenha os resíduos contidos dentre o limite inferior e o limite superior, que são as linhas tracejadas. Então, para os resíduos, nós buscamos um ruído branco. Então, a ideia é que os resíduos também não tenham autocorrelação. Notação algébrica de dados no tempo. Então, uma série temporal é uma sequência de dados no tempo com uma determinada periodicidade. A notação algébrica. Então, YT, a observação no tempo t da variável dependente y. Yt-1, a observação um período atrás ou com uma defasagem temporal. Yt+1, a observação um período à frente. Então, para todos os modelos possíveis, modelo VAR, modelo VEC, modelo ARMA, ARIMA e modelo SARIMA, que são os modelos de séries temporais, essas notações algébricas serão constantes. Então, por isso que eu coloco aqui a definição delas e um quadro demonstrando. Neste quadro, nós procuramos exemplificar a notação algébrica anterior. Aqui você tem dados hipotéticos de janeiro a outubro do ano de 1991. Então, aqui os dados para a nossa variável dependente. Então, YT é o valor observado de janeiro a outubro. Quando você coloca uma defasagem, que é o Yt-1, então o valor observado em janeiro, ele é lançado em fevereiro. O de fevereiro em março, o de março em abril e segue. Quando você vai um período à frente, que é o Yt+1, o que acontece? O valor observado em outubro, você lança em setembro. O valor observado em setembro você lança em agosto. O valor observado em agosto você lança em julho e segue. Ok? Então aqui você tem defasagem e uma observação à frente. Esses conceitos de notação algébrica materializado nesse quadro, é importante que você armazene para o entendimento depois dos modelos que nós vamos fazer as regressões. Então, etapas de montagem de modelos de séries temporais. Então, nós temos
o termo autorregressivo, que nós chamamos de AR. Então, para fazer o cálculo das defasagens, nós vamos levar em conta este P. Então, o termo P autorregressivo. A média móvel, ela tem o termo Q. E o modelo autorregressivo de média móvel, o modelo ARMA, ele terá, portanto, o termo P e o termo Q. Olhando para a teoria, então, o modelo autorregressivo, a sua função de autocorrelação, ela decai ao longo do tempo. A função de autocorrelação parcial, ela é truncada na defasagem P, que é o número do termo do vetor autorregressivo. O modelo de média móvel, o termo Q, ele vai indicar na função de autocorrelação a truncagem nessa defasagem. E a função de autocorrelação parcial, você tem o decaimento ao longo do tempo. O modelo autorregressivo de média móvel, então, a função de autocorrelação ela decai se o valor J for maior que o termo Q, e a função de autocorrelação parcial decai se o valor J for maior que o P. Aqui, portanto, a explicação teórica. Graficamente, uma função de autocorrelação, aqui considerando duas defasagens para o modelo autorregressivo, então esse será o desenho gráfico esperado para a função de autocorrelação. Se você leva em conta a função de autocorrelação parcial com duas defasagens para o modelo autorregressivo, este é o desenho gráfico esperado. Se você leva em conta agora o modelo autorregressivo de média móvel, que é o ARMA, com uma defasagem para o termo P e uma defasagem para o termo Q, você tem esse desenho gráfico esperado para a função de autocorrelação. E para a função de autocorrelação parcial, este desenho gráfico esperado. Olhando para um modelo de média móvel com duas defasagens, então a função de autocorrelação esperada tem esse desenho e a função de autocorrelação parcial tem este desenho gráfico esperado quando, a partir dos dados observados, você gera estas funções de autocorrelação. Incluindo agora a variável de integração, nós vamos construir o modelo ARIMA. Então, o modelo ARIMA é um modelo autorregressivo integrado de média móvel. Então, além do fator P e do fator Q, nós vamos agora incluir também o fator D. Então, este modelo, o modelo ARIMA, autorregressivo integrado de média móvel, utiliza dados passados para prever o futuro, usando dois principais recursos, a autocorrelação e médias móveis. Então, olhando os parâmetros P, D e Q dos modelos ARIMA, se você passa esses três parâmetros sem incluir um deles, ao colocar um número 0 em um deles, você tem um tipo de modelo diferente. Por exemplo, se você passa os parâmetros 0 para P, 0 para D e 1 para Q, você não terá mais um modelo ARIMA, e sim um modelo de média móvel. Se você utiliza 1 para o parâmetro P, 0 para o parâmetro D, 0 para o parâmetro Q, você terá um modelo autorregressivo. Se usar 1 para o parâmetro P, 0 para o parâmetro D, 1 para o parâmetro Q, você criou um modelo autorregressivo de média móvel, modelo ARMA. Então, para modelo autorregressivo integrado de médias móveis, o modelo ARIMA, é necessário que todos esses parâmetros tenham pelo menos uma defasagem, uma ou mais defasagens. Etapas de montagem de modelos VAR, VEC, ARMA, ARIMA e SARIMA. Então, primeiro, determinar a ordem da diferenciação, que vai transformar uma série temporal não estacionária
numa série estacionária. Segundo, determinar o número de termos autorregressivo e de média móvel. Terceiro, ajustar o modelo. Verificar se há resíduos tipo ruído branco e se os coeficientes de ordem mais alta são significativos e se as previsões parecem razoáveis. Caso contrário, retorne para a etapa 1 ou etapa 2. Em outras palavras, mova para a direita ou esquerda no campo autocorrelação para escolhas apropriadas de diferenciação e termos autorregressivo e de média móvel, até chegar ao centro, que seria o ruído branco, conforme os diagramas a seguir. Aqui você tem o espectro da autocorrelação. Então, se a série for não estacionária, você tem autocorrelação positiva. Aqui o desenho gráfico. Se você tem uma autocorrelação negativa, você tem modelos super diferenciados. Então aqui a anotação gráfica. E a ideia é que você mova da autocorrelação negativa para o ruído branco, que são séries sem autocorrelação, e da autocorrelação positiva, que também você mova em direção ao ruído branco, que não possui autocorrelação. De forma prática, você vai adicionando, a partir da autocorrelação positiva, diferenças e adicionando defasagens ao termo autorregressivo, até chegar ao ruído branco. Da autocorrelação negativa em direção ao ruído branco, você vai removendo diferenças e adicionando defasagens à média móvel, até que você obtenha resíduos com ruído branco e que você tenha uma série de tempo estacionária e sem autocorrelação. O segundo diagrama, ele mostra um desenho gráfico de uma série original que não é estacionária. Então ela tem uma tendência positiva ao longo do tempo. Aqui, a função de autocorrelação para essa série não estacionária e embaixo a autocorrelação parcial para essa série não estacionária. O segundo gráfico da primeira linha, você tem um gráfico de série temporal para unidades ajustadas. Aqui foi feito a diferenciação, então você tem um termo autorregressivo em primeira diferença. Aqui a série é estacionária, aqui a função de autocorrelação deste termo autorregressivo e a função de autocorrelação parcial desse termo autorregressivo. O terceiro gráfico da primeira linha também é uma série estacionária em segunda diferença para o termo de média móvel. O segundo gráfico da segunda linha é a função de autocorrelação dessa série e o terceiro gráfico da terceira linha é uma função de autocorrelação parcial para essa série estacionária em segunda diferença, considerando um termo de média móvel. Nós temos ainda uma possibilidade de trabalharmos com séries sazonais. Quando eu falava de correlograma, falando sobre a função de autocorrelação e autocorrelação parcial, nós mostramos dois exemplos gráficos que o fator sazonal acaba gerando vieses. Então, os modelos ARIMA sazonais dependem de defasagens sazonais e diferenças para se ajustar ao padrão sazonal. A parte sazonal de um modelo ARIMA é resumida por 3 números adicionais. Se no modelo ARIMA tradicional você tem um valor para o parâmetro P, para o parâmetro D e para o parâmetro Q minúsculo, o modelo SARIMA você vai fazer uma fase multiplicativa. Então você terá agora o parâmetro P maiúsculo, que é o número de termos autorregressivos sazonais, o parâmetro D maiúsculo, que é o número de diferenças sazonais, e o parâmetro Q maiúsculo, que é o número de termos da média móvel sazonal. E aqui você tem os gráficos considerando uma série não estacionária, a função de autocorrelação desta série e da autocorrelação parcial dessa série. Aqui você tem uma série estacionária, considerando um termo autorregressivo com uma defasagem e em média móvel sazonal com uma defasagem. A função de autocorrelação
e a função de autocorrelação parcial. Na primeira linha, terceiro gráfico, você tem uma série estacionária, considerando uma defasagem para média móvel e uma defasagem para média móvel sazonal. Aqui o gráfico da função autocorrelação e o gráfico da função autocorrelação parcial. O teste de estacionariedade, por tudo aquilo que já falamos até aqui, ele é fundamental para determinar se nós temos a autocorrelação ou não. Então a função autocorrelação e o gráfico de autocorrelação contra a defasagem permite identificar a ordem Q de um processo de média móvel. O que importa na prática é extrair o máximo de informações da série, a ponto de gerar um resíduo que seja estatisticamente um ruído branco, para que o nosso modelo estimado ele tenha um bom comportamento, uma boa aderência aos dados observados. Uma outra situação importante para definir o número das defasagens são os critérios de informação. Então nós temos o critério de Shurks, abreviado é BIC, é consistente assintoticamente e tende a escolher um modelo mais parcimonioso do que o critério de Akaik. Então o critério de Akaik, o AIC, este último funciona melhor em pequenas amostras, ou seja, uma série com menos de 500 observações, que é o nosso caso para as regressões que vamos fazer hoje. Não obstante, seja viesado para escolher modelos sobreparametrizados. São modelos que têm muitos parâmetros. O critério de Hennen-Quinn também é assintoticamente consistente, porém é menos forte que o critério de Shurks. Então nós vamos gerar as informações para estes três critérios, mas o melhor, considerando amostras pequenas, que é o nosso caso, o critério de Akaik acaba sendo o que gera resultados melhores. Nós temos ainda a possibilidade de realizar testes de raiz unitária para definir se a série é estacionária ou não. Então nós vamos realizar o teste de Dickey-Fuller e Dickey-Fuller aumentado. As abordagens de previsão econômica. Então, os modelos de série temporais, eles podem permitir que modelos de equação única, simultâneas, autorregressivo vetorial, que é o VAR, o modelo VEC, que é baseado nos erros, modelos autorregressivos integrados de média móvel, ARIMA, que nós vamos estimar hoje, e modelos que levam em conta aspectos sazonais. Vamos lá, após a regressão, considerando o modelo VAR, autorregressivo vetorial, nós vamos gerar as previsões para as estimativas. Então você tem na linha azul o valor previsto, um passo à frente pelo modelo, e na linha vermelha o valor verdadeiro observado. Então você tem três variáveis do quarto trimestre de 1978 até o quarto trimestre de 1980, que é um modelo de série temporal que nós vamos gerar no Stata daqui a pouco. A metodologia ARIMA, ela também é chamada metodologia Box-Jenkins. Então, esta metodologia, nós percebemos que a ênfase dos modelos não está em construir uma equação única ou equações simultâneas, mas em analisar as propriedades probabilísticas ou estocásticas de séries temporais econômicas em si mesmas, de acordo com a filosofia de deixar que os dados falem por si mesmos. Então essa metodologia permite, por exemplo, que você faça previsões para a taxa de câmbio, analisando tão somente a taxa de câmbio, sem a necessidade de usar variáveis explicativas. Então você poderia fazer o mesmo para taxa de inflação, taxa de desemprego, por exemplo, taxa básica de juros. Então, variáveis macroeconômicas, variáveis financeiras, o modelo ARIMA de séries temporais é um dos melhores para previsões. Importante destacar também que as variáveis em séries temporais, principalmente variáveis
da macroeconomia, gerados no mercado de bens e serviços, mercados financeiros, mercado de divisas, mercado de títulos e mercado de trabalho, elas precisam ser transformadas de dados brutos em variáveis de logaritmo decimal ou logaritmo natural. Isso para estabilizar as variâncias e contribuir para uma estimativa melhor. Então, no modelo 1, que nós vamos daqui a pouco no Stata fazer a estimação, é o modelo em que a gente fará previsões considerando um método autorregressivo integrado de média móvel, o método ARIMA, fazer previsão da taxa de câmbio comercial real em relação ao dólar até dezembro de 2021, considerando tão somente a variável taxa de câmbio comercial que nós vamos transformar em logaritmo decimal. O segundo modelo, previsão do número de óbitos pela Covid-19 no Brasil. Então fizemos um modelo por mínimos quadrados ordinários, um modelo de dados em painel na metodologia POUS, metodologia de efeito fixo, metodologia de efeito aleatório. E hoje, série temporal. E vocês vão perceber, como resultado final, que o modelo de série temporal foi o que melhor se ajustou aos dados observados. Conforme a gente avança na nossa análise econométrica, para a taxa de câmbio comercial, então é de janeiro de 2000 a abril de 2020. Então nós vamos gerar um gráfico de linha, uma série não estacionária. Então o logaritmo da taxa de câmbio. Quando fizermos a primeira diferença para transformar esta série não estacionária numa série estacionária, nós vamos, portanto, gerar também o gráfico, e o gráfico está aqui apresentado para vocês. Então perceba que este comportamento é o comportamento de uma série estacionária, e ela aconteceu na primeira diferença. Nós vamos gerar a função de autocorrelação parcial em primeira diferença do log da taxa de câmbio, está aqui. Então os valores eles estão próximos de menos 0,1 a 0,1. E você tem também a função de autocorrelação em primeira diferença do log da taxa de câmbio. Nós vamos fazer o teste para verificar se o componente autorregressivo é estacionário e parte de média móvel é invertível. Então vocês vão gerar este gráfico. Os módulos das raízes invertidas estão dentro do círculo unitário. Então você tem aqui os termos autorregressivos na cor verde, que está dentro do círculo, e os termos de média móvel na cor laranja também estão dentro do círculo. Como estão dentro do círculo, o nosso modelo ARIMA estimado ele é invertível e estacionário. Nós vamos gerar os resíduos e a função autocorrelação dos resíduos, que é este gráfico, a função de autocorrelação parcial dos resíduos, que é este segundo gráfico. Nós vamos gerar um histograma com uma curva normal para os resíduos da nossa regressão. E aqui os resultados da regressão. Então, você tem na cor azul valores previstos um passo à frente, a partir do modelo ARIMA, e na cor vermelha os valores observados. Então percebam que está muito próximo, né? Você tem um comportamento que se ajusta bem aos dados observados. Aqui uma previsão dinâmica para a taxa de câmbio até dezembro de 2021. Então até este ponto você tem o valor observado e o valor previsto um passo à frente, e a partir dele a previsão considerando a metodologia ARIMA, em que os dados falam por si. Então se essa previsão se confirmar, no final do ano de 2021, a taxa de câmbio ela estará acima de R$ 6,00 e estabilizado nesse novo patamar. O segundo modelo, nós começamos falando de uma pesquisa divulgada semana passada, em que nós temos o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde de Washington, Estados Unidos, projetando que até 4 de agosto nós teremos 88.305 óbitos pela Covid-19 no Brasil. Então nós vamos gerar o nosso modelo ARIMA
vamos construir a calculadora e depois fazer uma confrontação com os dados dessa modelagem realizada nos Estados Unidos. Aqui, os resultados do nosso modelo ARIMA, de evolução da Covid-19 no Brasil, então casos fatais observados na cor azul, e a previsão um passo à frente a partir da regressão na cor vermelha. Perceba também que o nosso modelo ele tem um bom ajuste. E, no final, com os valores de constante beta 1 para o nosso modelo ARIMA, em que eu estou considerando uma defasagem para o termo autorregressivo, uma defasagem para o termo integrado e uma defasagem para o termo de média móvel. Então ele vai gerar esse valor de constante, esse outro para o beta 1. Aqui dados que eu peguei hoje à tarde, tínhamos 291.579 casos acumulados, nas últimas 24 horas quase 20 mil casos novos, taxa de letalidade global 6,5 e o número de óbitos 18.859. Estou gravando a aula hoje, 21 de maio à noite, e já ultrapassamos 20 mil óbitos e mais de 300 mil casos confirmados. Mas está aqui, olha como o modelo ficou muito próximo do verdadeiro valor observado. Mas, depois de usarmos o Stata, nós voltamos para essa calculadora e vamos confrontar com o modelo americano. Então, a partir de agora, tudo que foi demonstrado para vocês até aqui, nós vamos realizar no Stata com a rotina escrita no editor do file. Vamos lá. Continuando com a nossa aula, agora no Stata, nós vamos abrir a rotina do file, que contém todos os conteúdos da nossa quarta e última aula da disciplina Econometria. Então eu escrevi no editor do file esta rotina e ela contempla equações simultâneas e modelos de séries temporais. Então inicialmente vamos executar o setup, vamos abrir a base de dados auto, então seleciona e executa a seleção. Vamos conhecer as variáveis da base de dados. Então o Stata executou o setup inicial, abriu a base auto e as variáveis tipo, formato e o rótulo de cada uma delas. Na sequência, nós vamos fazer uma regressão por mínimos quadrados em 2 estágios. Então seleciono a linha de comando e executo. Está aí a regressão no Stata. Então as variáveis instrumentos e a variável instrumentada. Na sequência, ainda com equações simultâneas, vamos abrir uma outra base de dados, vamos conhecer as variáveis da base de dados. Então no Stata abrimos a base de dados, as variáveis tipo, formato e o rótulo de cada uma delas. Vamos agora armazenar equações e listas de variáveis em algumas macros globais. Então selecionei todas as linhas de comando, executando a seleção. Vamos fazer a regressão, considerando as variáveis endógenas e exógenas. Então mínimos quadrados em 3 estágios. Então fizemos aí a regressão, a lista de variáveis endógenas, lista de variáveis exógenas. E a regressão considerando mínimos quadrados em 3 estágios. Vamos fazer uma modificação da equação de consumo. Vamos agora fazer uma restrição com os coeficientes de salário e salário na equação de consumo para que eles sejam iguais. Então seleciono e executo a seleção. E faço a regressão mínimos quadrados em 3 estágios. Está aí a regressão, considerando mínimos quadrados em 3 estágios, as variáveis endógenas e as variáveis exógenas. Agora nós vamos entrar em séries temporais. O primeiro modelo é um modelo VAR, vetor autorregressivo. Então a base de dados também é do Stata. Então para estimar o uso básico do comando VAR, replicamos o exemplo de Lutk-Pohl 2005. Os dados consistem em 3 variáveis. A primeira diferença do logaritmo natural do investimento, a primeira diferença do logaritmo natural da renda e a primeira diferença do logaritmo natural do consumo. O conjunto de dados até o quarto trimestre de 1982. Então, vamos abrir a base de dados, declarar a série temporal e fazer a regressão considerando o modelo VAR
e o tempo inferior ao quarto trimestre de 1978. Então, gerando a regressão. Está aí. Nosso modelo VAR estimado. Na sequência, nós vamos gerar os critérios de informação de Akaik, Schurz e Hanan Quinn a partir dos resíduos. Então, selecionei e executei a seleção. Então, aqui as informações. Ó. Tanto o critério de Akaik como o critério de Schurz e o critério de Hanan Quinn apontam para 3 defasagens. Vamos voltar para a nossa rotina. Agora eu vou gerar previsões dinâmicas. 8 períodos à frente. Então, gero a previsão e depois o gráfico da previsão. Então, com o botão direito do mouse aqui embaixo, Start, iniciando o editor gráfico. De novo, botão direito, propriedades do gráfico. Eu vou colocar os gráficos todos em uma única coluna. Então, você tem aqui as informações de previsão para renda, investimento e consumo. Eu posso selecionar e alterar a descrição, alterar o texto. Então, aqui você tem valores previstos, então previsto, e aqui você tem valores observados. Então, vou chamar de observado. Aplicando, OK. Então, você pode salvar ou em Edit, copiar o gráfico e colar no Word, Excel ou PowerPoint. Eu simplesmente vou fechar sem salvar. Vamos agora para o modelo ARIMA, autorregressivo integrado de média móvel. Vamos abrir a base de dados taxa de câmbio. Vamos gerar a nossa variável tempo. Vamos formatar essa variável para a base mensal e vamos declarar a variável. Então, a nossa base de dados, janeiro de 2000 a abril de 2020, base mensal. Na sequência, nós vamos criar a variável logaritmo da taxa de câmbio. Então, dados brutos, é interessante que para modelos de série temporais você transforme em logaritmo decimal ou logaritmo natural, visando estabilizar as variâncias. Então, gerando a variável logaritmo da taxa de câmbio, gerando um gráfico de linha para a variável taxa de câmbio. Então, aqui eu também posso editar. Vamos incluir algumas informações no gráfico. Então, vamos inserir um título, evolução da taxa de câmbio comercial do Brasil. Subtítulo, janeiro de 2000 a abril de 2020. Fonte e pé a data. Aplicando, OK? Então, está aí o nosso gráfico que mostra uma série não estacionária. Você pode salvar, você pode copiar e colar ou fechar sem salvar. Vou gerar também aqui o gráfico de linha para o logaritmo da taxa de câmbio. Comportamento parecido com os dados brutos. Vamos fazer agora o teste de raiz unitária, teste de Fuller aumentado. Então, selecionando e executando a seleção. O p-valor é maior do que 5%, então a gente percebe que a série ela não é estacionária e nós vamos criar agora a variável diferença do log da taxa de câmbio. Então, nós vamos fazer a diferenciação da série criando uma variável em primeira diferença. Então, crio a variável e faço novamente o teste de Fuller aumentado em primeira diferença. P-valor agora é menor que 5%. Então, nós podemos dizer que a série se tornou estacionária em primeira diferença. Vamos gerar o gráfico de linha dessa variável, logaritmo taxa de câmbio em primeira diferença. E percebam que você tem agora uma série estacionária.
Eu vou fechar sem salvar. Vamos gerar o gráfico de autocorrelação parcial para a variável logaritmo taxa de câmbio em primeira diferença. Então, a nossa função de autocorrelação parcial. Vamos gerar a função de autocorrelação. Vamos agora fazer a regressão. Então, o termo P do modelo ARIMA será igual a 2 e o termo Q também igual a 2. Isso aqui a gente tirou das funções de autocorrelação geradas. E o nosso termo D será igual a 1. Aí você tem o modelo ARIMA 2, 1, 2. Então vamos fazer a regressão considerando a variável em nível e as defasagens considerando as informações geradas anteriormente. Então eu faço a regressão, vou gerar os resíduos da regressão e fazer o teste para identificar as defasagens pelos critérios de informação. Bom, nosso modelo tem menos de 500 observações, tem 240, então o critério de Archive é o recomendado para nós. Então ele está aqui em 2 defasagens, foi o que nós usamos considerando as funções de autocorrelação. Então o critério de informação só está confirmando aquilo que já havíamos identificado. Na sequência, nós vamos fazer o teste para verificar se o nosso modelo ARIMA é invertível estacionário. Este é o comando arma-roots. Se ele não tiver instalado no seu Stata, você vai executar ssc install arma-roots. Então o ssc install, ele instala qualquer comando que o seu Stata não tenha ainda habilitado, ok? Então vamos gerar o gráfico e perceba que os valores autorregressivos estão aqui na cor verde dentro do círculo e os valores de média móvel na cor laranja também estão dentro do círculo. Isso nos permite concluir que o nosso modelo ARIMA estimado é invertível estacionário. Vamos gerar os valores dos critérios de informação de Archive-Shirts. Está aí os valores gerados. Vamos agora gerar os resíduos para verificar se é um ruído branco. Vamos criar o gráfico da função autocorrelação para os resíduos. E vamos gerar também a função de autocorrelação parcial para os resíduos. Vamos criar o correlograma dos resíduos. Então, considerando 40 defasagens. Está aí o correlograma gerado, que mostra a autocorrelação e a autocorrelação parcial simultaneamente. Na sequência, vamos gerar o histograma dos resíduos com a curva normal. Então, está aqui a curva normal e o histograma dos resíduos. Vamos fazer o teste de Jark-Bera, que é um teste de normalidade dos resíduos. Se não estiver instalado o comando, é só você selecionar a linha 317 e executá-la. No meu caso já está instalado, eu vou para a linha 321. Executando. Então você tem um p-valor menor do que 5%. Rejeitamos H0 e os erros não seguem uma distribuição normal. Vamos fazer agora o teste de heterossedasticidade. Então você vai regredir o ruído, que na verdade são os resíduos, e fazer o teste de heterossedasticidade, selecionando e executando. Todos os valores para o P, considerando 12 defasagens, é menor que 5%. Logo, nós podemos concluir que o nosso modelo ele não é homocedástico. Vamos gerar agora previsões a partir do nosso modelo ARIMA. Então nós vamos formatar este gráfico. Então vamos inserir um título, valores previstos, um passo
à frente e observados para a taxa de câmbio no Brasil. Então, subtítulo: janeiro de 2000 a abril de 2020. Fonte e pé a data. Aplicando. Então, vamos mexer ainda aqui em cima, que os valores estão passando do limite do quadro. Então, eu vou diminuir o tamanho. Ainda não ficou enquadrado, vamos diminuir um pouco mais. Ok, agora ficou enquadrado. Como está desproporcional, vamos diminuir também o subtítulo. Então, na linha azul, nós temos valores previstos e na linha vermelha, nós temos valores observados. Então, podemos verificar que o nosso modelo ARIMA para a taxa de câmbio no Brasil, ele tem um bom ajuste. Os valores previstos estão muito próximos dos valores observados. Você pode copiar, colar, salvar ou simplesmente fechar sem salvar. Na sequência, nós vamos gerar uma previsão até dezembro de 2021. Então aqui eu só estou levando em conta a variável taxa de câmbio, a nossa variável endógena, porque os números falam por si. Então vamos fazer a previsão dinâmica. Selecionei, executei a seleção, vou transformar os dados logaritmos em dados brutos para a taxa de câmbio, vou inserir um rótulo para esta variável. Então tudo que a gente executa ali na rotina do file, o Stata está implementando. Então, seguindo com a aula, vamos agora gerar um gráfico de linha com a previsão da taxa de câmbio até dezembro de 2021. Então está aqui o nosso gráfico gerado. Então, valor previsto e valor observado até abril de 2020, e a partir de abril de 2020, o próprio modelo ARIMA, ele faz essa projeção dinâmica, projeção para o futuro. Então percebam que a taxa de câmbio ela ultrapassa R$6 e se estabiliza acima de R$6. É o que o modelo ARIMA está apontando, está indicando. Fechei sem salvar. Vamos agora para o modelo de evolução da Covid-19 no Brasil. Abrindo a base de dados, criando a variável tempo de janeiro a maio de 2020. Vamos formatar a variável. Então está aqui, janeiro de 2020 a maio de 2020. Vou gerar um gráfico de linha para os casos confirmados e os casos fatais. Então está aí, caso confirmado e os casos fatais, considerando dados mensais. Vamos fazer a regressão, considerando uma defasagem. Então, estou trabalhando com uma defasagem para o termo P, D e Q. Fazendo a regressão. Então, o valor da constante, o valor de beta 1. Então, isso aqui a gente utiliza para construir a nossa calculadora no Excel. Vamos gerar a previsão, um passo à frente, e vamos gerar o nosso gráfico com valores previstos e valores observados. Então vamos iniciar o editor gráfico,
e realizar algumas formatações. Então aqui nós temos os casos fatais observados. Aqui nós temos previsão um passo à frente. Perceba que os valores previstos e observados são muito próximos. Então vou mudar a cor de marrom para vermelho para os valores previstos. Vamos diminuir um pouco o tamanho dessa fonte. Vamos incluir um título. Casos fatais observados e previsão um passo à frente. Covid-19 no Brasil. Fonte, Ministério da Saúde e Silva 2020. Aplicando, ok. Você pode salvar, copiar, colar ou simplesmente fechar. Aí chegamos ao fim da nossa rotina. Então, com os valores estimados pelo modelo ARIMA, eu construí essa calculadora. Com os dados do dia 21 de maio à tarde, nós tínhamos 291.579 casos confirmados. Então está ali, ó, o número de casos. Taxa de letalidade 6,5 e o número de óbitos 18.859. Então isso aqui é o valor real, observado, o valor verdadeiro, e em cima o valor estimado pelo modelo. Perceba que está muito próximo. Então o Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde de Washington, Estados Unidos, fez uma previsão para 4 de agosto, apontando 88.305 óbitos pela Covid-19 no Brasil até esta data. Nas últimas 24 horas, quase 20 mil casos novos. Então eu fiz uma conta muito simples. Eu verifiquei qual que seria a média diária de 21 de maio a 4 de agosto, que são 75 dias, para atingirmos 1.351.955 casos. Então, se você colocar ali no número de casos 1.351.955 casos confirmados, nós teríamos 88.305 óbitos segundo o modelo, pela taxa de letalidade 87.444. Queira Deus que isso não aconteça, né? Que a pandemia possa ser superada, ou pelo menos a taxa de aceleração ela possa diminuir. Mas se tivermos 14.138 casos novos em média por dia, então de 21 de maio até 4 de agosto, nós chegaríamos a 1.351.955 casos, o que daria de fato o número de óbitos estimados pelo modelo americano, construído pelo Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde de Washington, Estados Unidos. Então, infelizmente, o modelo ele tenta simplificar uma realidade, mas ele parece coerente com os dados observados. E aqui eu deixei registrado o modelo de mínimos quadrados ordinários, que foi o primeiro que nós geramos, depois o modelo POUS para dados em painel, efeito fixo e efeito aleatório também para dados em painel, e finalmente o modelo ARIMA. Destes 5 modelos, o que melhor se ajustou, que tem um bom comportamento, foi o modelo ARIMA, o modelo de série temporal. Bom, pessoal, estamos chegando ao término da nossa disciplina. Espero que vocês possam ter aproveitado ao máximo. É uma disciplina complexa porque ela envolve a estatística, a matemática, a teoria micro, teoria macroeconômica, teoria financeira. Porém, para o economista é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta fundamental, pois uma boa teoria é aquela que pode ser testada empiricamente e a econometria
é uma das ferramentas que permite, portanto, você, a partir de dados observados e uma teoria, fazer boas inferências, confirmar ou refutar hipóteses, confirmar ou refutar teorias. Então fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e até uma próxima oportunidade.